Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Quero comentar com vocês hoje sobre três coisas. Uma é o fato da Daniela Mercury estar processando o Eduardo Bolsonaro por calúnia e difamação, inclusive danos morais. E também sobre que Bolsonaro vai fazer apuração paralela dos votos em canais bolsonaristas. Além de que eu vou comentar um pouco sobre a questão do Dom Philips e o Bruno, aquele indigenista que foram assassinados. Também vou falar sobre a questão da Bruna Carla e da frase que ela falou e que todo mundo começa a comentar sobre o caso. Primeira questão é essa. Deixa eu falar, eu fiz um vídeo no Instagram ainda há pouco e no Facebook comentando as falas da Bruna Carla, e porque não só são falas de Bruna Carla, são falas de vez em quando de Silas Malafaia, fala daquela Ana Paula Valadão. Ou seja, parece que os evangélicos de hoje, eles escolhem o pecado alheio e escolhem esse pecado como um pecado especial. O pecado que conduz à perdição, o pecado que conduz à morte, é somente o ser gay. Todos eles têm um problema muito grave. O bolsonarismo, de um modo geral, tem um problema muito sério, talvez psicológico, com a questão homossexual. Eu não sei qual o problema deles com isso, tudo é bunda, tudo é uma questão de fazer mangofa, fazer piada. O Bolsonaro mesmo tem um certo fetiche por esse assunto. E os evangélicos, esses cantores gospel ou pastores que estão do lado do Bolsonaro, eles elegem este pecado especial, que para eles é um pecado especial, que conduzirá à perdição, que conduzirá ao inferno. Diferentemente para eles de outros pecados que para eles pouco importam. Eles não dão muito valor a esses outros pecados. Porque pecados como ambição, pecados como o ódio, o egoísmo, o assassinato, isso eles eu não vejo eles darem tanta importância, por exemplo, a assassinos, a assassinato, e até mesmo a palavra do próprio presidente Bolsonaro dando justificativa a assassinato de pessoas. Eu não vejo eles indignados com essa palavra de Jair Bolsonaro como se fosse o tutor da justificativa para se matar. Não vejo eles serem indignados com isso, não vejo o Silas Malafaia indignado com as fake news do Bolsonaro, com as mentiras do Bolsonaro. Eu não vejo, fecha a porta aí, mano, por favor. Não vejo essa indignação contra esses pecados. Parece que eles elegeram um pecado especial para se incomodar, para se importar, sendo que, olha, se eu não tiver esse pecado, é o que eles imaginam, ora, eu posso acusar os outros que tem alguns que eu considero que são feios demais. Então eu não vejo indignação do seu André Valadão com o presidente que ele apoia, incentivando a violência contra os outros, incentivando guerra civil no meio da rua, incentivando morte de pessoas. Eu não vi indignação com as palavras toscas, os palavrões, a vulgaridade que o Bolsonaro teve naquela reunião, só coisa assim de fuleiragem, que nenhum cristão poderia ouvir. Não é? Imagine se você pudesse repetir o que o Bolsonaro falava lá dentro de uma igreja. Mas enfim, eu não vejo indignação deles contra a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que nenhum mentiroso herdará o reino do céu. Eu não vejo a indignação do Silas Malafaia, da Ana Paula Valadão, da Bruna Carla contra a mentira. A mentira na Bíblia, em vários textos da Bíblia, fala que nenhum mentiroso herdará o reino do céu, nem os gananciosos. De fora ficam os cães, de fora ficam os atrevidos, de fora fica um monte de gente que pratica a imoralidade, de fora ficam os adúlteros. O próprio Bolsonaro já foi um dos praticantes desses pecados que a Bíblia fala. A Bíblia fala lá no Velho Testamento sobre o divórcio, a questão do divórcio. Um monte de pastor divorciado, presidente divorciado, casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes, e ainda fala sobre os maldizentes. Nenhum maldizente entrará no reino do céu. Ou seja, mas parece que na Bíblia desses cidadãos só tem um pecado. É o pecado da homossexualidade. É o único pecado que eles consideram que vai levar para o inferno. Os outros não levam. Sabe por que não leva para o inferno para eles? Porque eles estão cheios disso. A Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio.
Cada vez que eles destilam veneno contra as pessoas, eles destinam o que há de próprio dentro do coração. Então eu chamo a atenção, eu fiz um vídeo no Instagram em que eu explico o seguinte: nós temos várias religiões no mundo e dentre essas religiões, nós temos, por exemplo, a religião, o cristianismo. Dentro da religião cristã, nós temos várias outras denominações, como protestantes, pentecostais, tem adventista, igreja batista, várias igrejas. E cada uma tem uma interpretação diferente. Então vamos supor, lá no Velho Testamento, no mesmo Velho Testamento, que a Bruna Carla, a Ana Paula Valadão, o Silas Malafaia, dizem que o texto que fala que o homem não deve se juntar ao outro, que deve ser morto, engraçado, no mesmo livro, no mesmo capítulo, fala sobre outras coisas. Fala também que aquele homem que foi pego em adultério, ou a mulher que for pega em adultério, devem ser arrastados para o lado de fora e apedrejados até a morte. Eu quero saber para o Silas Malafaia, para a Ana Paula Valadão, para o André Valadão e para a Bruna Carla, se na igreja dela ninguém nunca foi excluído ou disciplinado por ser adúltero. Eu quero perguntar para eles o que eles fizeram quando descobriram o adultério dentro da igreja. Eles colocaram essa pessoa lá para o lado de fora e apedrejaram ela? Sim ou não? Porque se eles não apedrejaram, eu posso perguntar, bom, se eles não apedrejaram essa pessoa, não levaram ela à morte, por causa do quê? Qual é o parâmetro que diz assim, não posso fazer, já que o Velho Testamento fala? Sabe por que esse pessoal é assim? Porque eles são hipócritas. Porque o adúltero, eles passam a mão. O adúltero, eles passam a mão. Os mentirosos, eles passam a mão. Não é? Aquele que pratica imoralidade, inclusive pastor pegando enteada, caso de pastor dentro de motel, isso aí eles falam, não, é um estupro, mas quem foi? Quem foi estuprado? Foi uma menina? Ah, tá, então estuprou uma menina, então tá tudo bem, porque é macho, entendeu? Só que a questão não é esta. A questão é de interpretação, mas sobretudo do ódio, do preconceito. Porque aí elegeu um pecador, elegeu um pecado para dizer você vai para o inferno. E nós que praticamos os nossos pecados ocultos todos os dias, não, a gente pede perdão e vai direto para o céu. Não existe essa situação na Bíblia de pecadinho e pecadão. Lá, inclusive, Jesus fala o seguinte, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, se julgarão a vós. Vocês lembram do episódio da Maria Madalena, né? Lá no capítulo 8 de João, em que Jesus eles se aproximam de Jesus, aquele cidadão de bem, com a Maria Madalena ali, eles disseram, olha, na lei diz que é para apedrejar, e aí, a gente vai apedrejar? Jesus diz não. Então são vários episódios, eu mesmo, como adventista do sétimo dia, a igreja adventista guarda o dia de sábado, a igreja adventista não come carne de porco, eu não como carne de porco, não como peixe liso. Por quê? Porque eu acredito que o Deuteronômio diz para não comer esse tipo de carne, entendeu? Não como, os adventistas não comem. Está escrito lá na Bíblia. Inclusive está escrito na Bíblia também que quem come carne de porco deve ser considerado como quem come carne de rato e é abominável ao Senhor. E aquele até que tocar na carne do porco deverá ser excluído do povo. E ainda fala mais, que aquele que não guardar o dia de sábado deve ser excluído e apedrejado também. Também fala isso. A nossa igreja não faz nada contra quem descumpre o dia de sábado. Por quê? Porque nós acreditamos que com a morte de Cristo na cruz, essas maldições sobre o pecado, elas terminaram. E só quem pode dizer que quem vai ou não vai para o céu é o próprio Cristo quando voltar. Não sou eu, como adventista do sétimo dia, que vou dizer, não, esse daqui, porque está fazendo isso, este vai para o inferno. Aquele não. O sobrinho do Malafaia, que é gay, esse vai para o inferno, porque é gay. O Malafaia que conta mentira, ou que faz alguma coisa, não, esse não vai não, porque ele é pastor e ele não é gay. Então eu estou dizendo o seguinte, todos os pecados são aceitos, são perdoados, somente esse que não. Então isso é uma hipocrisia danada. Não é assim. As interpretações teológicas, elas são diferentes. É por isso que o Malafaia não guarda dia de sábado e fala mal do sábado. E diz que os guardadores do dia de sábado estão errados. Engraçado, ele fala mal do dia do sábado, lei que está no mesmo livro do qual fala sobre os gays.
Aí ele pula essa parte e diz que o dia do sábado já não vale mais, está abolido, mas o dos outros ainda presta. Tá entendendo? É uma questão de hipocrisia tão grande, porque se é para guardar tudo, vamos guardar logo tudo. Agora, e se for para guardarmos o Velho Testamento de acordo com o que o Velho Testamento era, excluindo o sacrifício de Cristo, vamos ter morte para todo lado. Se é olho por olho, dente por dente, você vai ver um monte de banguelo de caolho por aí. Ô, meus amigos, irmãos, vocês têm que amar de direito e não de palavra. Parem com hipocrisia. Vocês defendem um presidente que não se respeita, que não respeita o cristianismo. Vocês, estão do lado de um presidente da República que mangofa o nome de Jesus, que joga na lama o nome de Jesus. Vocês não se importam com nada. Vocês são hipócritas. E a hipocrisia chegou a tanto de que eu sou santinha. Eu não canto em certas coisas. Eu não faço isso. Não faz, o fato só de ser hipócrita, de ser egoísta, é um grande defeito. A gente poderia, por exemplo, perguntar: os pecados piores que a Bíblia diz foram os pecados de Judas, o pecado de Saul, o pecado de Eva e o pecado de Lúcifer. Eu te pergunto, qual foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer era gay? Qual foi o pecado de Eva? Eva era lésbica? Qual foi o pecado de Saul? Saul estava namorando com outro cara? Qual foi o pecado de Judas? Judas, cara, qual foi? Hein? Ele estava na boate gay? Gente, pelo amor de Deus, existem uns pecados ocultos, invisíveis, que o ser humano não consegue ver, mas que estão lá dentro do coração. Esses são os grandes, os piores. Agora, alardear contra os outros, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos. As pessoas estão oprimidas e cansadas de ouvir essa ladainha de crente falso, sabe, de crente que vive uma vida hipócrita. A gente quer Jesus na nossa vida, mais Jesus, menos igreja. É isso. O problema é que tem muita igreja, muita politicagem do lado disso, porque não se indignam com outro tipo de pecado, porque esse pecado eles praticam. O pecado que eles praticam, eles aplaudem e dizem: oba, oba, né? Vamos lá. Mas todos, de acordo com a Bíblia, levam para o mesmo lugar. E aí tem essa situação aí da Daniela Mercury, que ela processou o Eduardo Bolsonaro por calúnia, difamação, enfim, um processo contra o filho do Jair Bolsonaro, porque ele espalhou eles montaram um vídeo dela. Ela estava falando sobre o Renato Russo, dizia ele era gay mesmo, viado e tal e tal. E aí só que mudaram, pegaram um trecho que ela falava de Jesus, e aí deu assim, Jesus era gay mesmo, era viado e tal. Então ela processou, ela já disse que ia processar um tempo atrás, e o Eduardo Bolsonaro retirou o vídeo, só que esse vídeo espalhou nos canais bolsonaristas dessa montagem, e agora a Daniela Mercury está processando o Eduardo Bolsonaro por conta disso. Ou seja, parece assim que nós estamos vivendo num tempo antigo, num tempo medieval, guerra religiosa. Sabe, colocar o nome de Jesus no meio. Aí eles falam: então se vocês defendem gay, é por causa que vocês estão indo contra, vocês são do Satanás. Se vocês defendem não sei o que, se Jesus estivesse aqui, ele ia defender aqueles que todo mundo acusa e persegue. Será que vocês não entendem? Jesus defendeu os samaritanos. Jesus defendeu a mulher adúltera. Jesus defendeu aquela mulher que era solteira com fluxo de sangue. Jesus defendia aquele que os hipócritas acusavam. Os únicos que enfrentaram o chicote de Jesus foram os hipócritas da igreja. Foram os únicos, os vendilhões, os que faziam da igreja uma mercadoria. Tem uma outra situação que o Bolsonaro ele vai fazer uma contagem paralela dos votos em canais bolsonaristas, né? Isso tudo para manter a gadaiada ativa. Nunca antes, o Fernando Henrique nunca fez, contagem paralela, chamou os militares: vamos contar os votos, porque a gente não já está acreditando. Fernando Henrique ganhou as eleições, o presidente Lula aceitou a derrota, não é? Ou seja, depois o presidente Lula ganhou, o Alckmin aceitou a derrota, o José Serra aceitou a derrota, ninguém fez recontagem de voto. Todos souberam perder e souberam ganhar. O Bolsonaro, além de hipócrita, é um covarde e é aquele menino chorão, né? Mimimi, tá com mimimi. Ainda nem enfrentou as urnas, já está chorando antes do resultado. Por quê?
Porque ele demonstrou que ele é um presidente inútil. Ele não serve para ser presidente. Inflação descontrolada, desemprego lá nas alturas, todo mundo não consegue mais comprar direito porque o salário mínimo perdeu o valor do que tinha, ou seja, e aí ele quer culpar agora a Petrobras, ele faz esse alarde todo dizendo é a Petrobras, é a Petrobras. Ele escolhe o presidente da Petrobras. Ele escolhe a maioria das pessoas da comissão da Petrobras, daqueles que aumentam. Ele que escolhe. Sabe muito bem como é para resolver, mas faz esse alarde todo, eu quero CPI aí, eu quero fazer esse negócio para enganar a trouxa. Para os bestas pensarem que ele não tem culpa nisso. Ou seja, aonde já se viu? Um Fernando Henrique, um Lula da vida, uma Dilma, um Temer. Vamos fazer a CPI contra mim mesmo, porque eu não consigo fazer. É inútil. Como é que o presidente da República não consegue fazer, que é uma CPI contra o próprio governo dele? Porque agora ele quer a CPI para dizer, a Petrobras está fazendo, não sou eu. Grande hipócrita mentiroso, teus dias na política vão acabar. É preciso a gente tirar esse homem mentiroso. E pior que tem muita gente que acredita na ladainha dele, acredita na mentira dele, vai na corda dele. Agora vem com esse papo de querer recontar voto. Me poupe, seja macho, seja homem. Pare com essa idiotice, com essa ignorância, pare de chororô, não dá nem sair o resultado, tu já está chorando antes do tempo. Isso é desespero, porque ele acredita piamente, porque pelos crimes que cometeu, pela safadeza que ele fazia antigamente como deputado e os filhos agora, ele acha que vai ser preso, porque ele sabe os crimes que cometeu. Então isso é medo, desespero. Vai tentar melar, mas vai dar com os burros na água, vai nadar e morrer na praia. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais na década de 60 não, Jair Bolsonaro. Estamos em 2022. O teu fim é o seguinte, negocia com a justiça, faz uma delação premiada para saber quem estava contigo, vê se tu consegue se livrar da cadeia. É isso, não tem outra. Isso é medo, desespero. Todos os camaradas que perderam a eleição ficaram de boa, não fizeram recontagem de voto. Quem não sabe perder, não deve ter a honra de ganhar. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Esmaga no like. Tchau, pessoal.